queria, antes de falar do que eu pretendo falar, deixar um registro aqui, né? A gente passou essa semana com um tema delicado, que foi a operação encomendada pelo ministro Alexandre de Moraes sobre um grupo de empresários, e o argumento é que eles estariam preparando ou participando da preparação de um golpe de Estado. E aí a gente tem uma diferença entre as informações que a gente tem e o que podem ser as informações que o ministro Alexandre de Moraes tem. E ontem, no Jornal da Band, retransmitido aqui na Band News FM, eu falei que a gente estava diante de um caso que só tem duas alternativas. Duas, não tem uma terceira, duas. Ou a gente está diante de um grupo de empresários picaretas, vigaristas, golpistas, e aí, nesse caso, se eles realmente estão preparando um golpe, é evidente que precisam ser punidos, e por essa razão o ministro Alexandre de Moraes teria tocado a sua ação e a ordem para mandar a polícia para invadir a casa deles, invadir os escritórios deles e sair de lá com um bolo de informação para tentar checar o que estava acontecendo. Essa é uma possibilidade. E aí, nesse caso, tinha mais que fazer o que ele fez. Existe uma outra alternativa, que é a única alternativa a esta que eu falei. E eu espero que não seja verdadeira, porque ela é muito pior. A outra alternativa é o ministro Alexandre de Moraes enlouqueceu. E que tudo que ele tem contra os empresários é o que a gente sabe dos empresários. Ou seja, os diálogos que eles trocaram por WhatsApp e que não constituem prova de que eles estão preparando um golpe de Estado. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes a responsabilidade de apresentar. Mas o processo corre em segredo de justiça. Bom, mas de se manifestar e dizer a ação penal e a iniciativa e a medida de força e a operação da Polícia Federal não se lastreia exclusivamente nas trocas de mensagens de WhatsApp, e sim num volume de provas que eu não posso mostrar agora, mas que é muito maior e que eu tenho alguma coisa ele tem que dizer. Por quê? Nós pagamos uma estrutura, que é o sistema de justiça, para trabalhar para a gente segundo preceitos, princípios, regras estabelecidas na Constituição. E transparência é uma dessas regras. Claro, você tem um caso de direito de família, você tem que proteger. Você tem um caso que corre em segredo de justiça, você tem que proteger. Evidente. Até para proteger o investigado. Mas não dá para, quando é lava-jato, os caras ficam dando entrevista depois de cada operação e falando tudo e expondo todo mundo, como era naquela farra da Lava Jato, e agora faz uma operação monstro contra 8 empresários e não fala nada. Não fala nada, simplesmente faz a operação, pega os celulares, quebra sigilo, bloqueia a conta e tal, e a gente não sabe se o ministro Alexandre de Moraes tem material ou se ele não tem material. A gente tem o direito de saber. E foi esse o comentário que eu fiz ontem no Jornal da Band e que eu queria compartilhar aqui com você, ouvinte querido, ouvinte querida. Não dá para a gente tratar esse caso como outro caso qualquer. Não dá para a gente olhar para esse caso e achar que tudo bem um ministro fazer uma operação dessa e a gente ficar com a impressão de que foi com base em conversinhas de WhatsApp. Conversas de WhatsApp são conversas de WhatsApp. Qualquer um pode falar o que quiser. Não pode armar, tramar. Então tá, Fábio, nos encontramos às 4 horas da manhã, você leva as granadas, eu levo os obuses, Débora não esquece os coquetéis Molotov, porque dali a 1 hora nós vamos cometer um atentado. Isso não pode. Isso não pode.
Também não pode assaltar banco, não pode fazer um monte de coisa. Aí é crime. Se você pega alguém preparando um assalto a banco, também tem que prender. Também tem que tomar os celulares. Ok. Mas é disso que se trata. O ministro Alexandre de Moraes, ele sabe o que ele tem nas mãos. Ele pode ter nas mãos os 4 ases, e a gente não sabe, mas ele pode ter nas mãos só aquilo que a gente sabe. E se for só aquilo que a gente sabe, temos um problema da maior gravidade, que é um ministro se comportando como se tivesse o poder divino sem ter razão para isso. Aí é complicado. O ministro Alexandre de Moraes tem que vir a público ou soltar uma nota do seu gabinete, coisa que já fez em outras ocasiões, quando se sentiu espremido para isso, deveria vir a público para falar, até para tranquilizar a sociedade, ou deixá-la mais intranquila, mas ele tem a obrigação. O outro ponto, que é o ponto que eu queria compartilhar, nós estamos há 3 dias do debate. Quinta-feira tem sexta, sábado, domingo é dia do debate presidencial. Frente a frente, os candidatos ao cargo mais importante do Brasil. O Brasil tem um presidencialismo muito forte e o presidente brasileiro tem, portanto, sobre a política brasileira um poder que o presidente americano não tem sobre a política americana, sobre a vida dos estados. Não tem. E aqui tem. Aqui tem. E o debate, na minha visão, e eu queria compartilhar com vocês a minha visão, ele é um concurso de líderes, certo? O debate é uma oportunidade para a gente ver aqueles camaradas que querem liderar o Brasil se expondo, falando, mostrando como fariam, como executariam essa liderança. Não é um teste de conhecimento. Então eu vejo que muitas vezes alguns confundem, achando que quem sabe, quem tem um projeto pronto para isso, para aquilo outro, tudo prontinho, tudo acabado e tal, é o melhor presidente. Pode ser, se for também o melhor líder, mas pode não ser. Quer dizer, você vai ser um maestro de uma orquestra, seguramente o violinista toca mais violino, se eventualmente o maestro tocar violino, pode ser que não toque. Seguramente o pianista toca mais, se é que o maestro toca piano, e assim todos os instrumentos. É o maestro. E ele não tem que saber exatamente o que cada um daqueles músicos sabem. O que ele tem é que ser o grande camarada da orquestra, porque não deixa a coisa desafinar. E a gente precisa de um Brasil afinado. Não dá para ter um presidente que sabe mais de saúde do que o ministro da Saúde. Não dá para ter um ministro da Saúde que sabe mais de saúde complementar, de saúde suplementar, de remédio, do que os assessores que trabalham com ele. Em cada posto desses postos políticos, você tem lideranças políticas. E é assim que se monta um governo. Então o objetivo do debate não é mostrar quem sabe mais, mas ajudar você a escolher quem tem mais condições de liderar o Brasil. O debate é um concurso de líderes, não é um teste de conhecimento. Senão, vira um jogo. Vira um jogo. Quanto nós temos no FGTS? Aí um fala 40 bilhões, outro fala 53 bilhões. Quem chegou mais perto? Aí roda uma roleta e o cara que chegou mais perto é o melhor presidente. Não é isso. Não é assim que se faz um país. Então, muitas vezes, claro, o candidato tem que ter noção, e tem que ter muita noção, mas muita noção, do tamanho do abacaxi. Ele tem que saber dos limites do orçamento, ele tem que saber das relações entre o Brasil e os outros países, ele tem que saber para que lado caiu o muro de Berlim, ele tem que saber como é que se faz, como é que se faz para tirar mais produtividade do solo, não porque ele entende de fertilizante, mas o que é preciso fazer para o Brasil ser mais produtivo, aonde que a gente tem que investir em infraestrutura, como que tem que fazer, mas são conhecimentos básicos e, sobretudo, uma capacidade nada básica e muito avançada de fazer com que as pessoas trabalhem na mesma direção, que produza um governo coeso,
que produza uma liderança coesa, que produza uma maioria na Câmara dos Deputados, que consiga formar uma maioria no Senado. É isso. Não adianta. O sujeito que é o geninho do xadrez, sabe? Ah, eu sei fazer em 12 movimentos, eu coloco o cheque no rei. Não é isso. Não é volto a dizer, não é um concurso, não é um teste de conhecimento. É um concurso de liderança. Isso para não... Ah, fulano não respondeu, fulano respondeu. Bom, mas como é que foi, né? Quem é que mostrou mais serenidade, mais solidez? Quem é que mostrou mais comprometimento? Quem é que quer mais? Quem é que... de quem, sabe, o olho brilhou mais? É isso. Então é uma linguagem que não é só linguagem verbal, é uma linguagem não verbal. Mas quem é que está senhor ou senhora da situação? É isso que é muito importante. Por que a Thatcher foi uma grande líder? Né? Por que a Thatcher foi uma grande líder? Ela sabia o que ela queria fazer. Talvez ela não soubesse como. Imagina se você chegasse para a Thatcher e falasse assim, faz uma privatização aí. Ela não sabe como é que privatiza. Não sabia nada de privatização, não entendia nada. Mas ela sabia o princípio. Olha, o Estado tem que fazer o que o Estado tem que fazer, a iniciativa privada faz o que a iniciativa privada sabe fazer e o Estado fiscaliza a iniciativa privada, fazendo aquilo que a iniciativa privada sabe fazer. Vamos fortalecer o papel fiscalizador do Estado. Como? Não sei, chama os técnicos lá e monta uma agência mais robusta. Como é que monta uma agência robusta? Não sei. Como é que funciona a CVM? Não sei como é que funciona o detalhe a CVM, mas eu sei o que é a CVM. Eu sei qual é o papel do Banco Central. Eu entendo para que servem os departamentos do governo. Agora, começa um concurso de criatividade, vou gerar 15 milhões de empregos, vou gerar 26 milhões de empregos, vou gerar 126 milhões de empregos. Aí vira um concurso, vira piada. Aí não dá. Então nós não podemos nivelar por baixo para ver quem é mais criativo e depois ganha a eleição. Não faz, porque não faz. Então, há 3 dias da eleição, reforçar essa ideia. Observe os candidatos, observe as respostas e tente extrair dali o seguinte: quem é a ou o líder que deve ter o direito de levar o seu voto para comandar o país pelos próximos 4 anos. E essa pessoa, essa figura é que tem que merecer o seu voto. E a gente vai poder no domingo ver pela primeira vez estes e estas pessoas diante, né, uma das outras, e dali a gente pode começar a chegar a essa conclusão numa campanha que vai até o dia da eleição.